Boa tarde, boa noite, bom dia, queridos amigos do Sopro de Luz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de reflexão, espiritualidade e transformação interior. Se você está chegando agora, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque cada gesto de apoio ajuda esta mensagem de luz e consciência a chegar muito mais longe e a muito mais pessoas. Aqui estudamos juntos as grandes obras da doutrina espírita, sempre com profundidade, leveza e uma pitada de coragem moral para olharmos para dentro de nós. O tema de hoje pode incomodar, mas também nos liberta bastante. Pecado por pensamento, adultério? Olha que palavra, ninguém quer ouvir falar, principalmente no mundo de hoje, onde está tudo tão fácil, não é? É para falar que a gente está aqui, é para a gente refletir sobre esses temas tão brisantes. E para falar conosco sobre esse tema incrível, temos um convidado especialíssimo, que ele se chama Júlio Cardoso. O Júlio Cardoso é um palestrante espírita e trabalhador espírita da nossa querida Bahia. Bem-vindo, querido Júlio. Muito obrigado, muito obrigada. Bahia, eu amo a Bahia. Bahia, não trocaria a Bahia por nada. O meu Nordeste por nada. Muito obrigado, Sheila, pelo convite. Como você mesmo frisou, o tema é um tema, assim, eu já não digo que ele seja polêmico, é porque, assim, existe uma interpretação meio que equivocada do tema. Mas antes da gente adentrar ao tema, à palestra, nós vamos pedir que Jesus nos abençoe, ilumine nossos caminhos, né? Que os irmãos de luz possam abrir, né, as nossas consciências, para que possamos receber essa mensagem com todo amor, com todo carinho e refletir sobre ela. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Querido Júlio, fique à vontade para falar sobre esse tema incrível. Gratidão por você estar aqui conosco, já digo antecipadamente, porque eu sei que vai ser maravilhoso. Fique à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, né? E trabalhar para Jesus é sempre bom. Jesus é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom. Então vamos lá. Capítulo 7, né? Capítulo 7º, 8º, desculpem. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, e a mensagem é pecado por pensamento e adultério. Se vocês observarem, por que está no capítulo 8, nas bem-aventuranças de Jesus? É bom que a gente comece a pensar, por que essa mensagem veio justamente dentro das bem-aventuranças de Jesus? Só para a gente pensar, tá? Começar a refletir quanto a isso. E assim, para começar, eu vou falar um pouquinho das bem-aventuranças, pouquinha coisa, né? E uma reflexão e uma mensagem de nosso querido Mahatma Gandhi, quando ele disse que se todos os livros do mundo fossem extintos e só nos restasse as bem-aventuranças do Mestre, o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Vocês terem ideia do que é o Sermão do Monte. E olha que Gandhi era hindu. Então, a mensagem de Gandhi veio dizer assim: o Sermão do Monte veio para todas as religiões. Ela serve para todas as religiões, todos os povos, né? E essa coisa maravilhosa que diz assim: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, vamos lá. Ele diz assim: pecado por pensamento e adultério, né? Pecado por pensamento, adultério. E começa assim: aprendestes
o que foi dito aos antigos. Jesus fala assim aos antigos na época de Moisés, viu, gente? Por isso que a gente tem que começar a refletir desde agora, dos dois pontos. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Tá em São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Por que Jesus disse que a gente, não era só o ato que era pecaminoso? O ato começa no pensamento. Então, ele estendeu um pouco mais, né? Moisés falava de uma época que o povo tinha que merecer ouvir daquela forma, naquela época, né? Porque era um povo rude, né? Quem sabe nós não estávamos lá também, né? Eu acredito que sim. E hoje, aí Jesus vem com a boa nova e nos chama a atenção, né? Ele já dizia assim, eu não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento a ela. Porque o povo entendia uma época, uma coisa, depois de 2000 anos, o povo evoluiu um pouco mais. Então, ele já passou a falar outras coisas. E o complemento, a cereja do bolo, uma das cerejas do bolo, tem várias nesse capítulo aqui, nessa mensagem, é essa aqui. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria. Qual é o sentido exclusivo da acepção própria? Adulterar homem e mulher. Então Jesus, olha como ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento a ela. O seguimento está aqui. Quando ele diz assim, não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal. Então, o que é adulterar, gente? Eu vou buscar aqui rapidinho para a gente entender o que é adulterar. Porque uma coisa vai puxando outra. O significado de adulterar. Introduzir alteração em modificar. Tá? Então, tudo que a gente faz que não está dentro dos preceitos divinos é uma adulteração. Tudo que nós fazemos que não está dentro dos preceitos divinos é uma adulteração. Eu vou esticar mais um pouquinho, puxar assim, vou sair do tema e voltar de novo, rapidinho, viu? E ele diz assim, já viu quando ele fala, nós já estudamos, paramos para pensar quando ele fala assim, haverá falsos cristos e falsos profetas falando em meu nome. Adulterou a palavra dele. Eles estão constantemente adulterando a palavra do Cristo, para moldar a seu bel prazer. Isso é adulteração. Nós não podemos esquecer do início, que ele diz assim, eu vou voltar, viu? Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu digo que com a mulher se olhou, já cometeu adultério. Por que, gente, ele fala isso? Porque o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Nós seres humanos, estamos muito ligados à matéria, ao que a gente vê e pega. Mas o que a gente pensa tem um poder que a gente ainda não entendeu o tamanho desse poder. Eu vou completar aqui. A extensão do pecado, designar o mal. O pecado e todo o mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem, porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, que eu vou falar sobre isso, viu? O Filho do Homem se envergonhará também dele.
quando vier acompanhado dos seus santos anjos na glória do Pai. Né? Está em São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Eu queria falar um pouco sobre aqui, quando ele fala isso aqui, porque assim, existe muita confusão quanto a isso. O que ele quer dizer assim? Raça adúltera e pecadora. A gente vai buscar aqui para mostrar, né, para os nossos ouvintes o que é que ele quer dizer. Vamos lá. Refere-se a toda a humanidade que, em sua jornada de evolução, ainda se encontra em um estágio de aprendizado e imperfeição, sujeito a cometer erros e pecados. Isso que quer dizer raça adúltera e pecadora. A raça que ainda continua adulterando, que continua pecando. Tá? Ele não quis determinar isso a uma etnia, de forma nenhuma. Então, assim, o Evangelho de Jesus, ele é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que ele nos leva, que ele nos chama a refletir. O que é que eu estou fazendo com os meus pensamentos? Essa mensagem, Sheila escolheu esse tema, né, e hoje é 12 de junho, né, Dia dos Namorados. Eu achei interessante, né, porque, assim, é pouco falado isso. Como você disse, Sheila, no início, vai trazer algum constrangimento, alguma contrariedade, alguma polêmica, mas não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Porque Jesus, ele quando diz que a gente adultera, é porque a gente não segue ainda os preceitos dele. É só isso. Quando nós começarmos a entender que o caminho do mestre é duro, é cheio de pedras, é cheio de espinhos, mas que lá no final a gente vai dizer assim, eu venci, a gente vai começar a mudar esse conceito de dizer assim, eu não vou porque eu tenho que abrir mão de tal coisa, disso ou daquilo. E assim, e aí eu vou continuar aqui, para depois a gente adentrar lá. A verdadeira pureza não está somente nos atos. Olha, agora começa a parte bacana, viu? Não está somente nos atos, mas também no pensamento. Por quê? Eu penso, eu falo, eu realizo. Não podemos esquecer disso. Pensei, falei e realizei. Então, assim, Jesus, ele falava, porque ele conhecia ele conhece o nosso coração e sabe das nossas intenções. Eu vou falar para vocês aqui, vou mostrar a vocês aqui uma passagem de um livro. O livro é Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Tem uma passagem aqui que fala muito bem isso, reflete muito bem isso, né? Da prisão que nós criamos quando a gente pensamos as coisas erradas, quando a gente enveredamos para o lado errado. E depois disso eu vou contar um caso que aconteceu comigo, para vocês terem ideia do que foi, de como o pensamento tem força. André Luiz estava numa dessas idas e vindas dele, né, no plano espiritual, e estava numa colônia. Nessa colônia houve uma palestra do espírito superior, né, que ele falava, né, falava de pensamento, falava dos atos, e uma parte do livro que é linda. Ele diz assim: imaginar, olha o pensamento, a força do pensamento. Imaginar é criar. Da forja do pensamento nasce as asas de um anjo e as algemas de um condenado. O que ele quis dizer com isso? Que o pensamento nos leva à liberdade quanto à prisão. Então, meus irmãos, por favor,
por favor, pensemos muito bem naquilo que queremos. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Qual é o pensamento? Qual é meu pensamento hoje? O que é que eu tenho para oferecer a Jesus em pensamento? Quando ele fala que nasce as asas de um anjo, né? O pensamento pode nos levar aos céus, como, né? Vou fazer com os nossos irmãos de outras religiões falam o céu e o inferno, né? Vamos dizer assim, pode levar a glória divina, como pode nos rebaixar, né? E nos deixar triste, e pagando por coisas que a gente mesmo provocou. E as algemas dos condenados, né? Aquilo que a gente pode. Quando ele fala de asa de anjo, eu queria deixar isso aqui claro também, sabe? Porque é uma coisa que fica, a gente pergunta, as pessoas falam muito em anjo, 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 anjo. Anjo, gente, as asas de um anjo é um simbolismo. As asas é um simbolismo que significa ali sabedoria e amor, tá? As asas dos anjos significa sabedoria e amor, né? A gente não achar que tem anjo aí cheio de asas. É porque a doutrina espírita, ela nos liberta de muitas coisas, inclusive desses dogmas, né, antigos, e que eu acho que nós que estudamos pouquinho mais, temos a obrigação de passar isso para nossos irmãos. Tá? E ele continua. Entendendo na tua conversa que eu disse que eu ia ficar calada, mas essa dos anjos não tem como a gente não falar. As pessoas botaram asinha nos anjos na Idade Média. Porque quando a gente lê a Bíblia no Velho Testamento, os anjos se apresentavam como homens como nós. A gente vê, Abraão chegou na sua casa e lá na sua porta estava sentado embaixo das árvores 2 anjos. Mas ele não falou que eles tinham asinha, não. Ele convidou para entrar, sentar, comer, tomar banho, descansar. E no dia seguinte eles foram embora. Então, quando a gente estuda, é aquela coisa, né? Se abrem os nossos olhos. Se abre. Esses 2 homens de Abraão eram 2 homens de sabedoria e amor, que já conquistaram isso, sabedoria e amor. Que eu, pelo menos, eu falo por mim, estou muito distante disso, da sabedoria e do amor. E ele continua aqui dizendo assim: puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é o sinal de impureza. Então, volto a dizer mais uma vez, a gente precisa prestar atenção no que pedimos, no que pensamos, tá? Do que queremos para a nossa vida espiritual. O Evangelho do Cristo, ele tem vários motivos, né, para nos chamar a atenção e abrir o nosso coração. Eu costumo dizer que aquele que lê o Evangelho uma vez, nunca mais ele vai deixar de ler. Experimentou o mel do Evangelho de Jesus, nunca mais ele deixa, por mais dificuldade que a gente tenha. Eu vou contar um caso meu, tá? São 2 casos, tá? Para a gente entender a extensão do que é o pensamento. Quando eu estou na doutrina espírita há 22 anos, quando eu adentrei, em questão de 6, 7 anos, aí eu já comecei a me aprofundar, aí já fui chamado para participar das reuniões mediúnicas, né, só como espectador, e eu sempre fui muito interessado, sempre gostei de perguntar, e, bom, a certa feita ia ter uma reunião mediúnica. Eu saí do meu trabalho, né, e no trajeto do meu trabalho, porque o centro é o mesmo que eu frequento até hoje, mas hoje ele está no 3º lugar, um lugar fixo. Nós estamos agora na sede fixa. As outras eram lugares alugados. E o primeiro lugar ficava perto da minha casa, aqui da minha casa. Aí eu disse, eu vou em casa, tomo um banho e volto.
Nesse trajeto, eu vi alguma coisa e comentei. Olha, eu comentei com o meu pensamento, para mim mesmo, de uma pessoa. Sheila e espectadores, foi automático a dor na cabeça. Foi automático. E a dor na cabeça, e ela se estendeu ao olho, meu olho direito. Né? Esse olho direito, esse aqui, né? Que eu tive uma paralisia facial dele, não sei se você está percebendo, eu tive uma paralisiazinha, ele ainda está um pouco. E aí esse olho parecia que ia estourar a minha cabeça, era cara pancada. Aí quando eu cheguei no centro, já cheguei, tomei um banho frio, molhei, nada. Chegou no centro, tomei água, joguei no rosto. Quando começou a mediúnica, o mentor da casa, né, o coordenador da casa espiritual, me disse, irmão Júlio, olha as palavras maravilhosas e sábias desse espírito. Irmão Júlio, nem tudo que se vê se comenta. Foram só essas palavras. Por que eu estou fazendo isso para vocês? Para todos nós. Porque eles conhecem os nossos pensamentos. Tanto para o bem quanto para o mal. Um outro fato, eu dirigi em Salvador, né, no trânsito, e hoje eu estou mais paciente, mas era muito impaciente. Já fui mais impaciente, quem me conhece, quem está assistindo, quem vai assistir, né, e vai dizer assim, tu melhorou. Uma pessoa essa semana me disse assim, rapaz, quanto você melhorou? Eu fiquei tão feliz, porque o cara é jogo duro e me disse que eu melhorei, viu? Eu fiquei feliz. Aí ele disse assim, aí eu dirigia e tal, e uma pessoa que estava do meu lado, né, que me acompanhava, que eu tenho muita estima, que me ensinou isso, que me chamou a essa reflexão. Eu agradeço muito essa pessoa por isso. Né, eu vou levar para o resto da vida esse ensinamento. E me disse assim, Júlio, você sabe por que você, toda vez que você sai dirigindo, você encontra um problema no trânsito? Porque você atrai ele. E essa pessoa, quando dirige, que eu estou do lado, não tem problema, porque é muito tranquilo. É uma pessoa muito tranquila. Então, assim, olha a diferença. Ela falou assim: olha a diferença de mim para você. Aquilo, eu fiquei chateado, porque o orgulhoso, quando ele é chamado a atenção, ele se irrita. Ele disse: me chamar a atenção, eu comigo, né? Fiquei. Mas depois chega em casa e vê assim na cabeça: ela tá certa. Você precisa me trocar a vibração, você precisa melhorar esses pensamentos. Eu fui fazendo, foi um exercício, que não foi fácil, mas eu fui fazendo, hoje eu vou sem problema nenhum. Ninguém me fecha, ninguém entra na minha frente, ninguém toma vaga, nada disso. Então, assim, é só para a gente, né, entender como funciona a nossa mente. No Livro dos Espíritos, na parte segunda do capítulo 1, forma de ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade dos espíritos. Ele diz assim, pergunta 89. Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos gastam, algum tempo para percorrer o espaço? Aí o espírito responde, sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Aí, né, tem a letrinha A, tem mais uma pergunta. Aí o Kardec faz outra pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha a resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. A gente já parou para escutar
a explicação dos espíritos, vou repetir. O pensamento não é uma própria alma que o pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí o espírito vem e responde: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O que é atributo, gente? O que é atributo? Características, qualidades ou traços distintivos de algo ou alguém. Podem ser tanto características positivas quanto negativas. Por isso, o veneno que o pensamento nos causa quando ele não é bom. Aí, doenças, aí, desavenças, aí, guerra no trânsito, Júlio, briga no trânsito, Júlio, Então, todas essas coisas. Eu lembro, Sheila, que quando eu adentrei a doutrina espírita, quando eu conheci a doutrina espírita, eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. Tudo dava errado comigo, tudo dava errado, para que eu me afastasse, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entra adentro da doutrina, começa a conhecer o Evangelho de Jesus, né? Começa a conhecer que adulterar as leis divinas nos traz problemas, nem todo mundo suporta. Nem todo mundo suporta. Por que eu estou te falando isso? Porque abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns prazeres, não é fácil. Para que eu me reforme moralmente, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E eu não estou disposto a isso. Só que a vida vai passar aqui. E tudo que a gente fizer, pensamento, palavras e ações, serão cobradas no futuro próximo. Nós achamos que não, mas serão cobradas sim. Nenhum deslize, nenhuma falta ficará impune. Não saireis daqui enquanto não houver pago o último centavo, o último centavo, o último moedinha. E só para... Eu vou completar aqui. Esse princípio conduz naturalmente... Tem uma parte aqui que é bem interessante. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Olha que pergunta. Olha que pergunta. E é muito interessante a resposta. Vou repetir. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito, o que é? Eu pensei, mas eu não concretizei. Porque houve um freio? Não. Isso não condiz com minha moral. Aí eu pergunto. As pessoas vão me responder depois. E você que quiser responder agora, pode. Faz efeito ou não? Faz e como faz. E como faz. Ou não? Que quem se bota o cabresto somos nós mesmos. Muito bem. Porque eu já sei que eu estou errada, então eu vou fechar. Muito bem. Muito bem. Olha a resposta, doutor. Olha a resposta. Aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Então, se veio o pensamento, mas eu travei ali, beleza.
Porque, assim, o evangelho todo, ele vem falando de livre-arbítrio. Ah, alguém uma vez me perguntou, né, por que que o anjo da guarda ou o mentor espiritual não interfere em algumas coisas e nos ajuda em certas decisões? Porque ele respeita, aí disse simplesmente porque ele respeita o meu, seu livre-arbítrio. Ah, mas ele poderia interferir. Aí eu perguntei, e você deixou? E você deu abertura para que ele interferisse? Essa é a questão. Somos, assim, somos tão egoístas, somos tão individualistas, que nada é nossa culpa. Tudo é culpa do outro. Né? Aí, assim, se eu não dei margem ao meu mentor a me esclarecer, ou em sonho, ou em intuições, né? Um exemplo, eu vou aqui, tem uma rua escura ali, e a gente ouve assim, não vá para aquela rua. Aquela rua está escura, aquela rua é perigosa. Quem nunca ouviu isso na cabeça? Eu estou dando só um exemplo pequeno. A gente insiste e vai, acontece. Algo. Aí ele não me livrou. Claro, se eu não dei assunto, ele falou, mas se eu não dei assunto, sofri. Né? E ele continua aqui dizendo, falou do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia e é o indício de uma mancha que se esforça para apagar. E não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. E é verdade. Toda vez que nós resistimos a uma tentação, quando eu falo a palavra tentação, eu me refiro a tudo que não é compatível com as leis divinas, viu, gente? A gente não achar que tentação é só o homem e a mulher. O desejo do homem e da mulher. Tudo, tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo. Meu vizinho comprou um carro muito bonito, um carro de última geração. Meu pensamento também quero um carro desse. Aí veio meu mentor e disse, mas rapaz, você não está pagando o apartamento, mas você não está pagando aquele curso de inglês caro. Para que você vai trocar o carro agora? Ele não ouve, vai e faz. E troca. Depois embola tudo e diz assim, ah, meu Deus, o senhor não me ajudou, o senhor me ajude. Como que ele pode te ajudar se ele te disse para não fazer? É bom senso, gente. Isso é bom senso. Eu queria ouvir você agora, viu, Sheila? Eu falei demais. Ainda tem uma parte aqui, mas eu queria ouvir você também. O que, é que Não, você está mas o que você achando? está falando é tão pertinente que você está colocando para a gente, porque hoje em dia as pessoas esqueceram do bom senso. O bom senso ele é colocado na gaveta e o que vale é a opinião dos outros. É como você falou. Eu vi o carro e eu queria o carro, mas eu não posso ter o carro. Onde é que está o meu bom senso? Pois é. Eu tenho que ir atrás disso. O problema é que as pessoas hoje em dia, elas entraram numa, como eu posso dizer, numa vibe. Nessa vibe, Maria vai com as outras. Ninguém pensa mais. Ninguém usa mais o raciocínio nem o cérebro. De vez em quando eu digo, gente, será que a cabeça só serve agora para separar as orelhas? Pois é. Porque o que você falou no começo da palestra é maravilhoso. Adultério é adulterar. Tentação é tudo aquilo que eu sei que vai me levar para o mal. Porque a gente sabe.
Todos nós temos o que? A nossa consciência escrito dentro da nossa cabeça. Se está dentro da nossa cabeça, por que é que eu não a escuto? Porque eu não dou trela para ela. Eu fico o tempo inteiro me distraindo com outras coisas. Porque é muito mais simples. É mais simples eu ficar na próxima novela, na próxima série, no próximo livro, na próxima festa, no próximo churrasco. É mais simples. E nessa simplicidade a gente vai, como eu escutei uma vez, o padre Fábio de Mello, eu sei que ele é católico, mas aquele homem ele é muito abençoado e pontual nas falas dele. Ele disse o seguinte, que o diabo, fazendo no caso a tentação, que é o nosso caso, eu substituo, a tentação, ela é um cachorro brabo amarrado. E ela tá lá. Ela por si não é boa nem é ruim. Do mesmo jeito que o adulto não é bom nem é ruim. Mas eu, como pessoa, faço o que com esse cachorro brabo amarrado? Ai, gente, ele é manso, ele não é tão ruim, não. E vou chegando cada vez mais perto. Não, esse aqui pode. Ah, gente, eu sei, lá no centro o povo diz pra gente não comer muito, pra gente vir ouvir palestra. Ah, mas eu só vou na hora do passe. Né? Então, esses são os cachorros bravos amarrados. Porque eu mesmo vou me dando justificativas para ir fazendo o errado. E aí, quando eu chego do lado do cachorro bravo, o cachorro faz o quê? Rão, mordeu, acabou, Sim, matou. sim, E isso. é isso que a gente hoje em dia está todo mundo brincando com fogo, Júlio. E meus queridos telespectadores. A gente só vê as pessoas fazendo o errado e achando justificativas banais, procurando dar respostas simples a problemas complexos. Não é? Então, eu vou usar um exemplo que é tão comum aí no país. Quer dizer, aí não, no mundo inteiro, o tal do ficar. Tá todo mundo ficando. Tá todo mundo ficando. Aí do ficando aonde? Porque essa coisa do ficar significa o quê? Prazer, tentação, né? É, Adulterar o sentido correto do ser e falta de tudo respeito consigo mesmo, não é nem com o outro, é consigo mesmo. consigo mesmo. Mas Esse é o isso entrou principal. numa tal de normose que você raramente vê uma mulher dizer que quer namorar alguém, ela quer ficar. Ah, hoje eu vou, minha filha, eu vou beijar todos. Eu digo, é mesmo, é bom isso? Quantas doenças boas eu estou trazendo para casa? Para casa. Sem falar da energia, né? De cada ser desse. Sem falar nos acompanhantes que vêm junto, que a gente não vê. Olha o pensamento entrando aí na Olha o história. pensamento entrando aí. Ele Porque está o atrás pensamento é de forma. Esse forma. lápis só existe porque alguém pensou ele antes. Esse tubinho só existe porque alguém pensou ele antes. O pensamento é tudo, É gente. tudo. É O tudo. pensamento é tudo. Por isso que é uma. Que por isso, desculpe, Sheila, te interromper. Por isso que está aqui no Evangelho, em uma parte muito importante, que é no capítulo 8º das Bem-aventuranças de Jesus. Como todo o Evangelho é importante. Mas eu queria que nós começássemos a refletir por que, que ele está dentro das bem-aventuranças de Jesus. Né? Que diz assim: bem-aventurados aqueles que têm o puro coração. Quem tem o coração puro não pensa maldade. Uhum. E quem está. Todos nós ainda estamos engateando Sim. aqui, por isso que estamos em provas e expiações. Né? Mas assim, a gente chegou numa fase, vou fugir um pouquinho de nada. A gente chegou numa fase, eu costumo dizer, quando eu estou falando lá no centro, que nós estamos em transição. E o ônibus, como diz Raul Seixas, o trem, olhe o trem, vem chegando na estação. Gente, é o último trem. O planeta não comporta mais essas coisas que estão acontecendo.
essas atrocidades, tá? Esses desmandos que está... Ah, mas está acontecendo, sim. Mas quando desencarnar, não vai reencarnar mais aqui. Tá? É isso. Então, assim, que nós possamos abrir os olhos para o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu estou pensando, o que é que eu quero para o meu destino, porque destino se molda, viu? Ninguém nasce com destino traçado aqui, não. Pelo amor de Deus. Por tudo quanto é mais sagrado, por tudo quanto for mais sagrado, por Nossa Senhora que é que se encontra aqui atrás, né? Que eu sou apaixonado. Não caia nessa bobagem de dizer eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Síndrome de Gabriela, como diz aqui na Bahia. Tá? Eu posso mudar a minha vida. Porque Jesus me fez livre, existe o livre-arbítrio. Então, existe o livre-arbítrio fazer as coisas erradas, mas existe o livre-arbítrio fazer as coisas boas. E eu prefiro fazer as coisas boas. Pronto. Quando eu falo eu, gente, eu falo a gente, é todos nós, sabe? Só para eu vou concluir aqui e vou deixar para você, para a gente fazer o encerramento. Tá certo? Eu vou concluir aqui. Aquela, ao contrário, fala da pessoa, né, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mal. Ó. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Isso é grave, extremamente grave. Ela é, pois, tão culpada como se cometesse. Então, se eu for fazer um ato, se eu pensei naquela coisa, no ato, arquitetei, vamos dizer assim, eu arquitetei todo o crime. Quando eu falo crime, eu falo de tudo, né? É porque é um crime desviar verba pública, é um crime falar mal do outro, é um crime jogar pessoas contra outras, tá? Tudo isso é crime. Quando eu arquitetei aquilo ali, mas que não deu certo, por conta de alguma coisa, e muitas vezes, a maioria das vezes, não deu certo porque os anjos do bem disseram, não, essa pessoa não merece isso. Não, você não vai fazer, não. Mas aí o cara tenta outra, e outra, tá? É culpado. Não deu certo, mas arquitetou, tá ali, maquinando. Tá? Eu acabei de ler agora, há 2000 anos atrás. Então, assim, não sei se você já leu esse livro. É maravilhoso. E a trama desse livro fala muito. É na época do Império Romano, onde as atrocidades, as piores atrocidades de todos os sentidos foram feitas. Foram feitas. E a maioria delas, pode observar, agora que eu observei, eram os pensamentos arquitetados para atrair fulano, para derrubar Beltrano e essas coisas. Né? Então, assim, me chamou a atenção. Casou tudo, viu? O tema com o livro. Sim. E aqui ele continua. Em resumo, na pessoa que não se concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Então, aquele que não pensa mais, o progresso eu já caminhei e estou feliz. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. O esforço se conhece o espírita não pela retidão dele, porque ele não consegue ainda, mas pelo esforço que ele faz para não errar. Vamos dizer assim, conhece-se o cristão, tá? Pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências, tá? Então, aí ele vem aqui dizendo, esse pensamento nele se compraz, de cumprir, naquela, enfim,
que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Né? Esse é o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro e pecado por pensamento e adultério. Eu quero finalizar dizendo assim, noite já aí, né? Na Alemanha já é noite. É 10 da noite aqui. Pronto. Que nós possamos, aqui, final da tarde já, nós estamos às 17h05, 17h06, 17h04, finalizar dizendo assim, Senhor, eu aprendi essa frase e ela está me sustentando. Eu sou fraco. Sem o Senhor, eu não consigo. Vamos verbalizar isso. Vamos, muitas vezes. Vamos levar para a nossa cabeceira. Senhor, eu sou fraco. Sem o Senhor, eu não consigo. Aí a gente começa a melhorar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Eu estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês, tá? E estarei disposto, enquanto estiver encarnado, todas as vezes que for chamado. Muito obrigado, Sheila. Eu que lhe agradeço, Júlio. Você deu para a gente uma visão real do que é o adultério. Você mostrou para a gente que o adultério nada mais é do que ser as nossas fraquezas colocadas em vista, colocadas à prova. É aquela velha história, não é a ocasião que faz o ladrão. O ladrão já existia, ele só aproveitou a ocasião para vir à tona. Só isso. A oportunidade para A isso. oportunidade. Então a gente tem a oportunidade de ser bom ou ser ruim. Sim. E é tudo a nossa escolha. Deus não nos impõe nada. Primeiro, que como Jesus disse, com ele todos os fardos são leves, porque ele carrega o fardo, a gente só anda do lado dele, mais nada. O negócio é que a gente não quer mais andar do lado dele. A gente já se acha acima. A gente quer dar as respostas, as soluções, a perguntas que nem a gente sabe formular. Sim. E na hora que a gente se conscientiza, se apequena, como você tão bem colocou, né? Sozinha eu não sou nada, eu preciso de ti, Senhor. Tá? Eu contigo sou forte. Tá? Isso. E Todo dia eu falo nós para ele. somos assim. E nós somos Todo assim. Na hora que a gente começa a se disciplinar e se colocar nas mãos dele, dizendo, eu preciso de ti, contigo é que eu sou forte, contigo é que eu sigo o caminho direito, o que é que ele faz? O que é que a gente está fazendo nesse momento? Dou a mão, sigo em frente e sigo o caminho reto. E aí eu deixo os pensamentos ruins para trás. Porque aí eu vou me enchendo de coisas boas. Porque aí vem um livro bom, vem a boa palestra, vem o bom encontro, vem o bom momento. E as coisas boas, elas vão se acumulando ao nosso redor, que foi o exemplo que você deu da direção. Você dirigia irritado, nervoso, só encontrava pessoas desse jeito, porque no mundo espiritual funciona como? Você está nessa vibração, tá todo mundo contigo. Então, gente, nesse sentido, eu espero que todos nós aprendamos hoje, com essa fantástica reflexão de Júlio, a gente consiga levar para casa a ideia de que com Jesus a gente precisa dele e com ele é que nós somos fortes. Porque com ele ninguém comete adultério, ninguém se dá para tentações, ninguém vai fazer pensamentos ruins. Por quê? Porque eu estou na luz. E onde a luz está, a treva desaparece. Júlio,
Gratidão total por essa hora abençoada que você deu para a gente. Obrigado. Queremos honra, glória e honra ao Mestre Jesus. Ao Mestre Jesus. Gratidão, Júlio, por tudo que você fez. Gratidão por você ter estado aqui conosco hoje. Agradeço a todos os telespectadores que vão nos ouvir no futuro. Devido a problemas técnicos, hoje nós tivemos uma gravação em vez de irmos direto ao ar, mas assim que a página abrir, a gente coloca no ar o que a gente gravou. Só mais eu queria agradecer, deixar o meu abraço, o meu carinho, meu amor aos trabalhadores e frequentadores do centro, do Recanto de Oração Antônio de Pádua. A todos vocês, o meu amor e meu carinho. Em nome de Jesus. Gratidão, amém. Então, beijos a todos vocês. Eu vou pedir para Júlio, mesmo ele já tendo falado tanto, para ele fechar esse momento com uma pequena oração para a gente poder seguir em frente. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa estar do nosso lado o tempo todo. O Senhor disse, enquanto houver um filho teu aqui sofrendo, o Senhor estaria junto. E eu creio nisso. Né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, nos dê uma boa noite. Né? E para mim, te peço, Senhor, que me oriente nesse trabalho que farei agora. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós é que te agradecemos. Amém por tudo. Um abraço carinhoso em todos vocês. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos. E assim que o StreamYard voltar a funcionar, colocaremos esse programa no ar. Boa noite, gratidão.